Saudações na bendita paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos amados. Quero externar os meus agradecimentos a todos e agradecer a Deus pela vida que Ele tem nos concedido. Também quero orar para a sua família, a sua casa, seu trabalho, seu ministério, que Deus possa abençoar. Amém? Estamos aqui juntos para poder compartilhar a palavra de Deus, que se encontra no livro de profeta Daniel, no capítulo de número 6 e o seu versículo número 11. Daniel, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Amém? Nós estamos falando aqui, irmão, que Deus concede o livramento. Como nosso tema do dia de hoje, vamos falar acerca do livramento. Muitas das vezes nós padecemos, muitas das vezes nós somos ajudados, muitas das vezes nós sofremos com várias e outras tribulações, mas nós entendemos que enquanto o ser humano está sofrendo, enquanto nós sofremos, vamos reconhecer que temos um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que vai dar o livramento. Nós vamos falar aqui de um homem, um profeta, Daniel, esse jovem hebreu. Ele estava em Babilônia e, estando lá, a Bíblia diz que Daniel foi um homem de oração. E dentro da sua oração, Deus lhe colocou a inteligência. Era um grande homem trabalhador, era grande homem de educação, homem de inteligência, homem de muita fé e homem de paciência. Então, Deus vai conceder o livramento no momento em que ele entra em perigo com seus adversários. Ele entra com problemas, diversidades contra os seus adversários de Babilônia, porque os babilônicos, o governo da Babilônia, queria que exterminasse a vida de Daniel por meio do ódio, porque ele era homem de sucesso, sempre ele tinha sucessos na presença de Deus, e tudo que ele pedia por meio da sua oração, o Deus lhe concedia. A sabedoria, vários conselhos, vários conhecimentos, a inteligência, a educação, Deus lhe concedia a este servo, a este profeta Daniel. Então houve um grande decreto para que este Daniel pudesse negar ao seu Deus vivo. Houve tantas e muitas experiências quando ele chega em Babilônia. O Daniel teve muitas experiências naquilo que era dito, naquilo que tudo era ensinado naquela cidade de Babilônia, mas é uma condição necessária que nós podemos aprender aqui, porque o rei de Babilônia, a cidade da Babilônia, é uma cidade idólatra, é uma cidade que adora os ídolos, é uma cidade pecadora, injusta. E aí estava ali esse jovem hebreu, homem de Deus, junto com seus companheiros. A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam juntos em Babilônia e estavam ao serviço do rei naquele estado, mas sendo assim eles nunca abandonaram, nunca viraram, nunca deixaram de adorar o seu Deus, Deus vivo, que criou os céus e a terra. Então vamos encontrar aqui o Daniel envolvido com este problema, porque já depois de poderem terem dado um decreto que o rei tinha feito, o decreto era de que eles pudessem adorarem a estátua que o rei tinha já erguido. E Daniel, sendo um coração, segundo o conselho, a educação que ele vinha com ele só conhecia o único Deus vivo, Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra. Simplesmente eles o adoravam. Quando nós olhamos aqui no versículo 11, quando diz que os inimigos deles foram até juntos à casa de Daniel e lhe encontraram Daniel no seu palácio, ele orando a Deus. E isso que levou com que Daniel fosse lançado na cova dos leões. O capítulo número 6 de Daniel, ele fala que Daniel na cova dos leões. Então ele vai poder sofrer, ele vai poder ser
atripulado e lançado na cova dos leões, para que os leões o devorassem. Mesmo assim, por meio da oração, por meio da resposta de Deus, ele vai fechar a boca dos leões e não vem mais devorar este grande profeta, homem de Deus, enquanto estava naquela cova dos leões. Deus, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a sua boca, fechou a boca dos leões, e o Daniel nunca foi devorado. Amém? Esse é o grande livramento. Concluímos que neste grande livramento tem a ver com a confiança que você tem com o seu Deus. Daniel tinha confiança com seu Deus. Daniel não orou para a estátua, não orou para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas sim ele orou para o seu Deus. Não orou para qualquer tipo de homem. Ele não foi debaixo da mangueira para se ajoelhar, orar, pedir aos deuses, pedir aos ídolos, pedir alguma coisa que pudesse o livrar a ele. Não foi também ao curandeiro, aos feiticeiros, para poder entregar esse problema que já tinha sido decretado. Daniel simplesmente ele confia no Senhor. Ele ora no Senhor e a resposta de Deus é de conceder o livramento de Daniel enquanto estava na boca ou naquela cova dos leões. Então essa é uma passagem muito importante que nós podemos necessitar sabermos. Você, como sendo homem de Deus, você sendo cristão, um crente, precisa estar sempre atento nas circunstâncias, ou porque o inimigo procura constantemente criar situações, embarações para poder o derrotá-lo. Então você precisa, com certeza, estar conectado com Deus, estar ligado com Deus por meio da oração. Isso foi o que aconteceu com Daniel. No conceito do Daniel, ele era muito íntegro, honesto, trabalhador, fiel ao rei, a quem ele servia. Ele não estava contra o rei, ele estava a favor, orava, adorava, e ele estava ao serviço deste rei. Ele nunca falou mal, ele nunca virou as palavras contra o seu rei neste grande serviço. Então, o que acontece neste texto é que os chefes e governadores daquela província projetaram um meio para achar erro em Daniel. Veja só isso. Projetam um erro para acharem a Daniel, de quem alimentavam enormes ciúmes. Então, são os governantes que estavam lá. Você vai olhar no seu setor onde você está. Para alguém sair em encrenca, para sair com problemas, para criar transtorno no projeto, é porque existem alguns representantes com má fé, com má atitude, e eles vão poder destruí-la, a própria sua obra. Mas, sendo assim, o Daniel, ele era confiante ao Senhor, ele orava, ele meditava a palavra do Senhor constantemente. Com certeza, Daniel era um homem de oração, 100% homem de oração. E nós precisamos que sejamos assim a este modelo. Então, nesse decreto seria assinado pelo rei. Somente o decreto feito pelos governadores provinciais, quem poderia determinar ou quem poderia assinar somente seria ao rei. Ninguém mais poderia fazer qualquer pedido, nem mesmo a qualquer Deus, a não ser ao rei. Ele seria uma espécie de Deus todo-poderoso durante alguns tempos. Talvez tal decreto tenha evidenciado ao rei que assinou sem demora, mas Daniel continuou adorando e continuou fazendo orações e pedindo a Jeová, o nosso Deus, todo momento. Então, essa lei já tinha sido decretada. Então, nós precisamos estarmos persistentes na oração, estarmos conectados com o nosso Deus. Ele mesmo, Deus, vai poder nos livrar. Amém? Deus te abençoe você, continuando assim lento e meditando a palavra e usando o nosso canal. Então, este é o texto que nós acabamos lendo, acabamos informando em pequenos trechos, em pequenos detalhes, que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Amém? Se ainda não está inscrito, por favor, se inscreva para receber mais informações quando nós colocarmos alguns detalhes importantes neste canal. Deus abençoe você e a sua família no nome de Jesus. Amém?